O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. A alemã é a primeira mulher chefe do executivo da União Europeia. Nós tivemos, o fim da novela, para decidir as novas lideranças europeias, e agora vai ser a nova chefa da Comissão Europeia, será a Ursula von der Leyen. Tá? Mas teve uma cena digna de último capítulo de novela, né, Felipe? Parte dos parlamentares britânicos virarem as costas para a Ode e a Alegria, que é música do Beethoven, né? Mas que é o hino da União Europeia. O hino da União Europeia. Mas a gente já vai falar disso, né? Mas aí a Ursula Gertrude von der Leyen, ela é a atual ministra da Defesa alemã desde 2013. Ela é do CDU, tá? Ou seja, do partido da União Democrata Cristã, partido do centro-direita, o partido da Merkel. Ela foi a primeira mulher a ser ministra da Defesa do país, inclusive. E aí tem uma questão interessante nela, na biografia dela, que é o seguinte: o pai dela foi um dos primeiros funcionários da União Europeia, digamos assim, um dos altos funcionários da União Europeia. E a Úrsula, a gente vai chamar ela pelo primeiro nome porque a gente é íntimo, ela cresceu em Bruxelas, por conta do trabalho do pai dela nas instituições europeias. Então ela é, de certo modo, assim, uma primeira filha da Europa, digamos assim, a assumir esse cargo. Claro, apenas aqui uma questão bastante simbólica, e tudo mais. Mas mostra aí uma ligação umbilical dela com a União Europeia, né? Sim. E aí, o nome dela foi proposto pelo Conselho Europeu, que é a reunião dos governos. E aí ele vai ser ratificado, pelo Parlamento Europeu. É muito improvável que o Parlamento Europeu diga não para o nome indicado pelo Conselho Europeu. Tá? O Conselho Europeu são os 28 governos da União Europeia. Tá? Os chefes de governo dos 28 países da União Europeia. Para não confundir novamente. Então, assim, quando falam, mas a Hungria ela tem que obedecer à União Europeia. Não, a Hungria tem a voz dela lá, só que é uma voz entre 28, querendo ou não. Lembrando que não é exatamente como a ONU, mas a União Europeia por si só, ela não decide nada, né? Ela tem alguns poderes executivos administrativos, mas baseados no que os países já concordaram. Então, assim, as instituições da União Europeia que passam por cima da soberania dos países foi porque em algum momento os países cederam essa soberania. Não é a revelia, tá? Ninguém ocupou a Eslovênia e falou, olha, vocês vão fazer parte da União Europeia. Tá? Nenhum exército foi lá e conquistou a Eslovênia. E, provavelmente vai ser confirmada, a Úrsula também vai ser a primeira alemã a ocupar o cargo, desde o Walter Hallstein, que foi presidente da Comissão Europeia de 58 a 67. Tá? Ele que foi, inclusive, veterano aproveitando a discussão que a gente teve aqui no Brasil recentemente, essa semana. O Walter Hallstein, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, ele foi tomado prisioneiro na França e tudo mais, e depois ele seguiu carreira universitária, fez mestrado, doutorado e tudo mais, e depois se tornou ali uma posição de destaque na União Europeia. Então, muito provavelmente, teremos aí a nova chefa do executivo, a Ursula von der Leyen, substituindo o Jean-Claude Juncker, tá? Que é de Luxemburgo. E assim, todos os políticos europeus vão vir de Luxemburgo, Porque é meio França, meio Alemanha. A gente até falou na época das eleições, O próprio nome dele, Jean-Claude Juncker, ainda mais de Luxemburgo, Lembrando que o Benelux, assim, é meio...
o primeiro passo, né? O contato do mundo entre o mundo germânico e o mundo francês. Então, né, devia ser todos aí. Ele que é de Luxemburgo. Um abraço pro Vanderlei Luxemburgo, nosso ouvinte, que fica sempre aí de olho. Que, sempre lembrando, é uma homenagem à Rosa Luxemburgo. Não é nome dele. Isso é homenagem à Rosa Luxemburgo mesmo, não é zoeira. Tá? Se você não sabia disso, o Pô Fechou em homenagem. E, mais do que isso, meu caro Matias, né, a gente pode ter agora uma alta chefia da União Europeia feminina. Porque, enquanto nós teremos uma alemã no comando, né, do executivo da União Europeia, nós provavelmente teremos uma francesa, né, como parte aí desse grande acordo, como chefa da economia europeia, já que a Christine Lagarde, atual diretora do FMI, foi apontada para chefiar o Banco Central Europeu. Tá? Inclusive, a Christine Lagarde já mandou a carta de renunciando, tá? Abrindo mão do posto no FMI. O FMI vai ser chefiado provisoriamente pelo estadunidense David Lipton, tá? Não sei se ele tem parentesco com o chá. E vamos convir, né? Acho que deve dar muito menos dor de cabeça presidir o Banco Central Europeu do que o FMI. Eu não sei não, irmão. Eu não sei não. Não sei não. Eu não queria nenhum dos dois trampos. Assim, o que eu posso te dizer é isso. Tá? E ela também será a primeira mulher a chefiar o Banco Central Europeu. Tá? Para a chefia, né, do Conselho Europeu, né, que reúne os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, ou seja, o órgão de poder decisório, vai ser o premier belga, o Charles Michel, né, que é um liberal no sentido, inclusive, europeu, né, da palavra, ou seja, liberal não apenas liberal na economia e nos costumes, né? Então, nós tivemos aí conseguiram chegar num acordo entre a Alemanha e a França, tá? Um vai apontar, né? Um conseguiu nomear um cidadão do seu país para o Banco Central, outro para a chefia da Comissão Europeia, que é como se fosse executivo, o Conselho Europeu, né, que é mais ou menos ali um Senado. Claro, isso é uma analogia, né? A gente tem que fazer alguma coisa aqui depois para explicar melhor as instituições europeias. O atual chanceler espanhol, o Josep Borrell, será o ministro de Relações Exteriores da União Europeia, tá? O que foi aí, né, uma vitória pela França. E todos esses cargos, repetindo, terão que ser aprovados pelo Parlamento Europeu. Porém, é raro, tá, que o Parlamento não aprove algum desses nomes. Claro, é possível, tá, algum desses, não sei, dar alguma polêmica, alguma confusão, porém, é muito raro, tá, é muito improvável. É que nem quando o governo brasileiro nomeia alguém para o STF. A sabatina no Senado muitas vezes é quase protocolar, né? Então, temos aí a dança das cadeiras nas instituições europeias, né, com os novos ocupantes. E, além disso, o Parlamento Europeu abriu, né, seus trabalhos nessa semana. E aí, nessa abertura de trabalhos, nós tivemos a cena que você mencionou, né, na qual os deputados britânicos pró-Brexit viraram as costas durante, né, enquanto tocava ao final da 9ª Sinfonia do Beethoven. O quarto movimento. Pois é. Mas assim, é curioso, né? Tipo, porque era a presença obrigatória deles, assim, se dá muito ao trabalho, né? Mas assim, Beethoven, tipo, sabe? Não é... E tem uma coisa que a gente até mencionou aqui, mas às vezes, né, nós temos ouvintes novos, ouvintes mais recentes. As instituições, os símbolos da União Europeia, eles buscam intencionalmente não evocar símbolos nacionais, né? Então, assim, as notas de euro, por exemplo, elas são notas bem simples. As moedas, sim, são nacionais. Então, você tem lá a moeda de €1 da Eslováquia, a moeda de €1 da Alemanha, a moeda de €1 da Espanha e tudo mais. E aí, uma dessas políticas foi, olha só, o que a gente vai usar como hino? E mesmo assim,
os países têm a opção de aceitar ou não o euro também, que é o caso do Reino Unido, que já tinha a libra esterlina como uma moeda forte e não quis abrir mão. Né? E aí, por que a gente coloca como hino? Porra, tem que colocar alguém, né, fodão aqui, né? Desculpa aí os ouvintes infantis, né? Então vamos botar Beethoven e tal. E não tem letra. Esse o meu ponto, assim, é uma coisa que não tem letra, ou seja, você não tem uma questão de idioma, de barreira idiomática, não está ligado a uma cultura específica. Beethoven é um compositor, digamos assim, europeu, né, a música clássica europeia, e pronto, o hino da União Europeia é Beethoven. E aí, os parlamentares, os eurodeputados britânicos favoráveis ao Brexit, os que não são favoráveis ao Brexit ficaram de frente, normal, tal. Teve um ou outro que ficou sentado, inclusive, mas assim, não dá pra dizer que foi desrespeito, porque às vezes a pessoa tá com algum problema de locomoção. Desrespeito é só se ajoelhar, viu, Felipe? Então, assim... mas aí você teve essa cena, né, abrindo os trabalhos do novo Parlamento Europeu em Estrasburgo, né? Estrasburgo, que é a maior cidade da Alsácia-Lorena, e a gente sempre comenta como esse meião, né, é a questão da União Europeia. É o começo de todo problema. Pois é o começo de todo problema. Né? Lá com o Luís o Piedoso. E o Lotário. E o Lotário. O Lotário que é otário, porque ficou com a parte do meio, né? Essa foi ruim, mas era muito óbvia para deixar passar. E aí, o Parlamento Europeu, na sua abertura de trabalhos, elegeu o seu presidente, tá? E foi uma eleição absolutamente tranquila, tá? Ao contrário do que muita gente esperava, que poderia ser ali uma briga de foice e tal, mas o social-democrata italiano David Maria Sassoli, tá? Nascido em Florença, ele é do Partido Democrata Italiano, né, que é o partido de centro-esquerda da Itália, de 63 anos, vai governar, né, vai presidir o Parlamento Europeu. Né? Então, assim, mantendo aquela ideia da analogia, ele vai ser o Rodrigo Maia da Europa. Tá? Não sei se ele torce para Fiorentina, né? Ele é de Florença, né? Não sei se o apelido dele na planilha era Fiorentina, alguma coisa assim. Viola, né? E aí ele venceu já na segunda votação com dos 345 votos, tá? Ou seja, já uma maioria absoluta, né? Já que no total de eurodeputados é de 751. E ele já meteu 345 votos, já na segunda rodada, ficando 185 votos à frente do segundo colocado. Tá? Ele teve apoio dos blocos liberais, inclusive, né? E vai ser o segundo italiano a presidir o Parlamento Europeu. Ele vai ocupar o cargo por 2 anos e meio, sendo renováveis uma vez também por 2 anos e meio. E é possível que para sua próxima eleição, na verdade, ele passe o bastão como ali um acordo ao Manfred Weber, né, que como o nome já diz, né, é um alemão, né, que é da União Social Cristã, que é o braço bávaro católico da CDU. Tá? A CDU, o partido da Merkel, é o partido nacional alemão, que é ligado às igrejas protestantes, e a CSU, tá? A União Social Cristã, é o braço da CDU na Baviera, porém católico, né? Porque a Baviera tem maioria católica, tanto que rendeu um papa. E então é possível que tenha sido feito um acordo e que daqui a 2 anos e meio ele meio que abre mão de uma reeleição e passa o bastão para o Manfred, tá? Em segundo lugar, ficou o candidato dos reformistas e conservadores, o tcheco Jan Zahradil, tá? E a candidata dos verdes, uma alemã chamada Ska Keller, tá? Ela deve ouvir muita música ska, ficou em terceiro lugar com 119, tá? E o seu discurso de vitória foi bastante pesado, tá? A União Europeia não é um acidente da história. Nós somos os filhos e netos dos que encontraram um antídoto contra a degeneração nacionalista que envenenou nossa história, carregando ela de violência e destruição. Ou seja, né, palavras, né, fortes, eu diria.
Tá? Então, temos aí o novo Rodrigo Maia do Parlamento Europeu. Vamos ver como é que vão ser os trabalhos. Certo modo ali, todos estão nos blocos, obviamente, pró-Europa. Então, assim, ao contrário do que o Salvini sonhava, por exemplo, de colocar um eurocético num alto posto europeu, eles não conseguiram articular isso. Né? Então, a comissão vai estar com a CDU, o parlamento, que é de centro-direita, o parlamento vai estar com a centro-esquerda italiana, o Banco Central vai estar com a Lagarde, que é uma burocrata, né? Basicamente, sim, com todo o respeito, é claro. Então, tá feita aí a dança das cadeiras, que foi basicamente ali um grande acordão, né, para todo mundo se conciliar, deixando de lado nomes que desagradavam alguns, né, nomes que desagradavam outros. Então, por exemplo, a gente tinha comentado 2 semanas atrás que o nome original que a Alemanha havia proposto era um nome que foi muito mal visto nos países do leste europeu, porque era alguém muito pró-União Europeia, né, enfim. Então, chegaram no acordo, conseguiram articular. E, junto com isso, com a Lagarde assumindo o Banco Central Europeu, também começa a disputa, né, para ver quem vai chefiar o FMI. Né? O Comitê Executivo do FMI, que é formado por 24 países ou grupos de países, vai abrir, né, o prazo para apresentação das candidaturas, que vai chegar a uma lista de 3 finalistas, que aí então serão votados de acordo com o peso dos países na instituição. Tá? Então, por exemplo, e isso sempre se comenta, é uma grande crítica chinesa, especialmente, de que o FMI ele pende muito para os Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos têm 16,5% das cotas do FMI, então os Estados Unidos têm um poder de voto muito maior. Até hoje, todos os diretores do FMI foram europeus. Tá? Vamos ver se isso vai se manter. Se eu tivesse que botar dinheiro, tá? Se eu tivesse que botar dinheiro, eu acho que o próximo diretor do FMI vem de um dos chamados países em desenvolvimento. Vai ser alguém de Singapura, da Coreia, alguma coisa assim. Tigre asiático? Alguma coisa mais neutra, assim, entendeu? Talvez alguém da África subsaariana, entendeu? Se eu tiver que botar dinheiro, meu palpite vai ser esse. Porque... Após que as casas de apostas britânicas já tenham deve ter cotação, algo nesse sentido. Deve ter cotação, combinação, enfim. Porque, assim, os Estados Unidos não vai querer colocar um nome deles, até porque pegaria mal e tudo mais, e, né, todo mundo iria falar, olha, os Estados Unidos que mandam no FMI. A Europa sempre designou os nomes e a Europa não está em umas boas relações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, colocar alguém da China, da Rússia, né, seria... Os Estados Unidos não autorizaria isso. Então, uma solução de compromisso vai ser alguma coisa dessas, assim, Singapura, Coreia, talvez um nigeriano, por exemplo, um etíope, enfim... Alguma república centro-americana, por exemplo. Se tiver que botar dinheiro, vai ser isso daí, algum país em desenvolvimento. E, Felipe, antes da gente sair da União Europeia e partir para outras questões daí internas do continente, eu até tuitei durante a semana, né, que o Erasmus, que é o programa educacional, né, da União Europeia, que promove diversos intercâmbios entre os países, divulgou, né, uma pesquisa da porcentagem, né, de pessoas de 15 a 30 anos no bloco que leem e escrevem em pelo menos uma língua estrangeira. Né? E é sintomático, né, de que o Reino Unido ocupa a última colocação, com 32% dos seus jovens, dos seus millennials, que não sabem outra língua, né? Não sabem ler ou escrever em outra língua estrangeira. Aí alguns ouvintes falaram, mas... o inglês o inglês, tudo bem. Mas a Irlanda são 75%. E como é uma língua estrangeira... não me parece que estejam contabilizando o gaélico. O idioma irlandês. E que até não é tão difundido também assim na ilha, né? O gaélico tem perdido cada vez mais
protagonismo, vamos dizer assim, na República da Irlanda. E a Irlanda ocupa a terceira pior colocação, né? E entre o Reino Unido e a Irlanda está a Hungria com 71%, ou seja, mais do que o dobro do que o Reino Unido. Então, acho que é uma questão a se pensar nesse sentido, né? De fato é muito interessante. A gente já comentou aqui, às vezes, do pensamento dos jovens em alguns países que coloca em segundo plano a própria língua nativa, né? Eu contei uma vez aqui um diálogo que eu tive com um garçom húngaro, que ele falava, não, eu trabalho aqui para pagar a faculdade, o curso de alemão que ele estava fazendo, ele falava inglês razoavelmente bem, porque era o que eu estava falando com ele, porque eu quero ir embora e húngaro não serve para nada, entendeu? Ninguém quer falar húngaro. Então, assim, colocalmente é conhecido como a língua do diabo. A língua do capeta. Né? Então, assim, tem também esses casos, né? E é uma das discussões atuais, é uma coisa muito interessante da gente debater um dia com linguistas e tal, que é a identidade nacional é muito ligada à questão do idioma, muito ligada à questão da língua, né? E hoje a gente tem várias línguas entrando num progressivo desuso, né? E o quanto disso é orgânico, é natural, é histórico da humanidade, quanto disso não é. Tem gente que vê isso com muito maus olhos, que normalmente são esses nacionalistas mais culturais, né? De, olha, a França é um país do Ocidente, católica, que fala francês, né? Aí a figura da Torre de Babel, às vezes é muito usada na denúncia quando chamado, entre aspas, globalismo, né? Que o globalismo seria uma tentativa de Torre de Babel, todo mundo falando ali esperanto, né? Alguma coisa assim. Então é uma discussão de fato muito, muito interessante. E como você disse, a gente ainda tem algumas notícias europeias, e uma delas, eu vou aqui resgatar uma thread do nosso Gustavo Rebelo, que vai participar, inclusive, do nosso especial sobre o Mercosul, ele com todo o seu conhecimento de apicultor, até porque mel está no acordo do Mercosul, tá? Mas falando sério, o que aconteceu? No dia 2 de julho, nós tivemos, por algumas horas, um clima de muita incerteza, tá? De muita complicação, digamos assim, tá? Sobre o clima de segurança internacional. Por que aconteceu? Nós tivemos, na manhã do dia 2 de junho, tá? Na verdade, não se sabe ainda se o acidente foi no dia 1º ou no dia 2, tá? Mas o fato é, no dia 2 de junho, na manhã do dia 2 de junho, o avião, o Air Force 2, tá? Que carregava o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, voltou às pressas para Washington por uma emergência. E aí começou, né? É terrorismo, é guerra no Irã, é a saúde do Donald Trump. O que aconteceu? E não revelaram nada, tá? Até agora, inclusive, não revelaram nada. E aí, ao mesmo tempo, nós tivemos reuniões de emergências sendo marcadas em Bruxelas e em Moscou, tá? Aí foi anunciado, algumas horas depois, tá? Quando eu digo algumas horas depois, na verdade não chega nem a ser algumas horas, tá? É menos de uma hora, tá? Uns 40 minutos depois, que o Putin cancelou a sua agenda do dia e iria se encontrar com o ministro da Defesa do país. Aí o que aconteceu? Algumas horas depois, Israel colocou algumas das suas forças militares em prontidão. E veio a notícia de que o Irã estaria prestes a fazer uma operação militar dentro do Iraque. Lembrando que o Iraque tem uma grande população xiita, que muitas vezes é simpática ao Irã, e que dentro do Iraque existem grupos militantes, grupos armados paramilitares, pró-Irã, apoiados e financiados pelo Irã. Então, assim... E os países já foram às vias de fato na década de 80. Isso. Né? Foi uma das guerras mais imbecis de todos os tempos. Durou 8 anos e não mudou um centímetro de fronteira.
E aí o que acontece? Né? Todo mundo começou a olhar e falar, peraí, deu algum problema, vai dar algum problema federal. E junto com isso veio o anúncio de Teherã de que eles continuariam o enriquecimento do urânio. Aí você pode olhar pra gente e falar, não, mas espera aí, Felipe, é dia 5 que vocês estão gravando isso, tá todo mundo vivo. Então assim, uma coisa muito grande não aconteceu, tá tudo bem. Pois bem, teriam ocorrido 3 coisas simultâneas, tá? Primeiro, o governo do Iraque teria ordenado o desbandar de um desses grupos pró-Irã xiitas dentro do seu território, tá? O governo, que é um grupo, inclusive, acusado de ser um grupo terrorista pelos sauditas. A segunda coisa que ocorreu ao mesmo tempo foi que a Europa conseguiu intermediar ali um acordo entre Irã, Iraque e Estados Unidos, na qual o Iraque vai poder continuar comprando energia do Irã, vai pagar em dinares, na sua própria moeda, e o Irã vai poder comprar, vai poder usar esses fundos apenas para poder adquirir ajuda humanitária. E a terceira questão, que aí talvez explique, né, o que aconteceu na Rússia, foi que nós tivemos um incêndio a bordo de um submarino nuclear, tá, da Marinha Russa, que deixou pelo menos 14 vítimas. Tá? E aí o que acontece? Esse submarino, o acidente foi anunciado, tá, que foi num submarino AS-12, tá, que é um submarino de pesquisa, tá, não é um submarino militar. Eles estariam ali do Ártico, colhendo ali informações, enfim, né, fazendo pesquisas. Ele é de mergulho muito profundo. Só que, a partir desse AS-12, e aí, aqui gente, é pura especulação, tá? É apenas algo aqui que eu estou comentando. Não é nem palpite, né? Tô aqui especulando. Que é a ideia de que, a partir desse modelo, a Rússia, ela está desenvolvendo um submarino porta-submarinos. Tá? Pegaram o que é um submarino que vai carregar submarinos menores dentro dele. É sério. Então, assim, eu não duvidaria que, na verdade, esse incêndio foi ligado a algum projeto secreto algum projeto militar secreto que deu algum problema, e por isso foi toda essa emergência. Porque, querendo ou não, se você tem um submarino de pesquisa que você conhece, sabe que tá ali, teve um incêndio, morreram 14 pessoas, ok, o presidente vai ter uma reunião, o presidente vai tomar alguma providência, vão tentar saber o que aconteceu, mas ele não vai cancelar a agenda e voltar correndo. Então pode ter tido uma coisa além, tá? Pode ser um projeto de pesquisa, alguma coisa assim, e ainda tá tudo muito nebuloso, tá? Nós não tivemos ainda o esclarecimento do porquê o avião do Mike Pence voltou. Nós não tivemos ainda o esclarecimento de por que Israel mobilizou suas forças, tá? Então é interessante a gente ainda ficar de olho, porque a situação no Irã, que foi tema de programas passados nossos, não está totalmente estabelecida, não está totalmente pacificada, digamos assim. Então, e é aquela situação em que, né, para você interpretar mal um sinal, é muito fácil, tá? O Irã aqui vai fazer, sei lá, um exercício militar, tá? Então, e aí você, né, interpreta isso como uma possível agressão e tudo mais, né? Então, assim, agora mais pro fim da semana, também conhecido como ontem, quinta-feira, foram divulgados a lista de mortos. Dos 14 mortos, meu caro Matias, 13 eram oficiais. Oxi. 2 deles tinham recebido a maior condecoração da Rússia, a de Herói da Rússia, que é a herdeira da condecoração Herói da União Soviética. Então, assim, não foram
marinheiros de serviço militar obrigatório. De primeira viagem. Marinheiros de primeira... Estamos falando ali de 14 militares experientes a bordo de um submarino nuclear nas profundezas do Ártico que pegou fogo e causou Putin mudar toda a sua agenda e voltar correndo para uma reunião com o ministro da Defesa. Não me cheira bem, entendeu? Não me cheira um acidente corriqueiro. E não só o Putin, né? O Mike Pence também. Sim. Então, assim, pode ser um submarino espião, pode ser um outro projeto submarino... Enfim, claro, a gente pode estar aqui especulando em torno de coisas vazias e dificilmente a gente vai saber, pelo menos em breve. Então, assim, a lista de mortos do submarino que é o mais complicado, ao meu ver. Porque não foram ali, entendeu? Não era... ele não estava ali sendo tripulado, não era uma missão de treinamento, entendeu? Então, isso é ficar de olho. Lembrando que o Irã foi tema várias vezes do programa e recentemente nós tivemos também teve um programa em que eu falei um pouco sobre as relações entre Irã e Iraque, tá? Por conta dessa dependência da energia que vem do Irã no Iraque. Tá? E também temos o segundo episódio do Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre o Irã, que a gente trata um pouco do conflito propriamente dito. Isso, da guerra Irã-Iraque na década de 80. Eu não estou conseguindo achar aqui o programa, mas eventualmente em algum momento eu acho e falo direito o número certinho. Aí voltamos para a questão migratória com duas notícias, uma delas pesada, uma delas bastante triste. A primeira notícia é que nós tivemos no final de semana a detenção da capitã do navio Sea-Watch, a cidadã alemã Carola Rackete, foi detida na Itália, depois de atracar em Lampedusa, mesmo tendo sido proibida de fazer, de poder desembarcar no país. Foram desembarcados 40 imigrantes que foram resgatados no mar Mediterrâneo, depois de permanecerem 17 dias a bordo. O ministro alemão das Relações Exteriores, o Heiko Maas, pediu a libertação da cidadã alemã, disse que o Matteo Salvini estava extrapolando as suas funções, que ela não podia ser presa ilegalmente. Ela disse que sabia do risco que tinha de ser detida e agora ela pode ser condenada a até 10 anos de prisão por ter forçado os agentes a se afastarem. Ela teria jogado o navio para cima de uma lancha da polícia. Enfim, vai dar aqui uma grande discussão. De qualquer jeito, o Salvini disse que o ato de expulsão dela já está pronto e disse que ela não tinha nada o que fazer porque ela é uma mulher rica e branca. E aí ela respondeu numa entrevista ao La República, dizendo: minha vida foi fácil. Pude frequentar 3 universidades e me formei aos 23 anos. Sou branca, alemã, nascida em um país rico e com um tipo certo de passaporte. Quando me dei conta disso, senti uma obrigação moral de ajudar quem não teve as mesmas oportunidades que eu. Então ela respondeu essa questão do cara ter dito ali que ela era branca e rica. Chamou ela de esquerda caviar. Né? E ela respondeu assim. Então ela disse que é contra qualquer forma de criminalização do resgate marítimo e que salvar vidas é uma obrigação humanitária. E claro, isso acabou tendo um impacto político muito negativo, inclusive da parte do próprio Salvini, né? Que foi criticado inclusive pelo prefeito da cidade. Tá? O prefeito da cidade de Lampedusa disse que é uma decisão política contra as embarcações humanitárias, tá? E que os políticos fazem espetáculo com isso em vez de procurar uma solução. O prefeito de Palermo, que também fica na Sicília, né, disse que com esse tipo de decisão, a Itália se afasta da Europa. Trata-se de uma obstinação ilegítima e ilícita por parte de Salvini. É claro que, nesse sentido, vai entrar questões de políticas internas, né?
né, de políticas partidárias e tudo mais. Tanto que o prefeito de Palermo é do PD, né, o Partido Democrata, que é o Partido Social-Democrata, Partido Centro-Esquerda. Tá? Mas, de qualquer jeito, foi uma coisa que pegou muito mal, porque ela chegou lá com os imigrantes, né, que ela resgatou do mar, que corria um risco de vida. A Itália falou, você não vai atracar. Ela falou, preciso atracar. Falou, não vai. Ela, vou atracar mesmo assim. E aí prenderam ela. Então, acaba sendo bastante complicado. E aí, segundo dados da OIM, Organização Internacional para Migrantes, o número de mortes na tentativa de travessia pelo Mediterrâneo Central está aumentando, tá? Então, nos últimos meses, por conta do fim de operações de resgate organizadas especialmente pelas marinhas nacionais, que era um argumento da campanha do Salvini. Olha, a gente paga para a marinha resgatar essas pessoas que depois vão vir para cá para serem criminosos e tudo mais, naquela retórica dele. Então, a marinha italiana tem inclusive diminuído esse tipo de operações. Então, vamos ver como é que fica essa solução política. E a outra notícia foi de que, num jardim em Londres, foi encontrado um corpo de um homem queniano que caiu do trem de aterrissagem de um avião que fazia o trajeto Nairobi-Londres. O cara se pendurou no trem de pouso para viajar até Londres. Então, assim... Pensem no que eu estou dizendo. Tipo, não, o nível de desespero da pessoa. Não, e provavelmente ele morreu... Congelado durante o voo, né? Sim, lá em cima fica frio. Sim. Então, uma notícia, como disse, pesada, assim, bastante desgostosa. E, finalmente, a Hungria confirmou a reestruturação da sua Academia de Ciências, né? Agora o governo húngaro vai gerenciar, controlar, monitorar as universidades húngaras e a produção científica no país, né? Algo não muito democrático. E o Papa Francisco recebeu o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, né? O Putin, que é um ortodoxo praticante. O Putin recentemente fez declarações, né, sobre o fim das democracias liberais e tudo mais. E tiveram uma reunião a portas fechadas de cerca de 1 hora, em que conversaram inclusive sobre Ucrânia, sobre Síria, sobre proteção dos cristãos no Oriente Médio e tudo mais. E o Papa também vai receber líderes da Igreja Greco-Católica da Ucrânia e da Igreja Ortodoxa também. Tá? Então fica aí o registro desse encontro.